Graça e paz a todos, né? Mais uma vez tenho a responsabilidade de estar aqui. Eu, sinceramente, não me acho à altura, mas, né, Deus nos dá a oportunidade e nós temos, então, a satisfação de podermos, né, mais uma vez, falarmos alguma coisa aqui para nossas próprias vidas. Hoje nós ouvimos falar do amor de Deus, dos milagres que Ele fez, da morte na cruz. Nós ouvimos falar que Ele é o nosso Salvador, aquele que nos orienta, nos guarda, né? Nos ama. E nós temos, muitas vezes, a dificuldade de retribuirmos isso, não é verdade? Como é que é difícil, muitas vezes, a gente trabalhar com a gente mesmo, né? Para dar justa retribuição àquele que nos amou, àquele que morreu por nós, àquele que nos orienta, àquele que nos guarda, aquele que tem tido, desde o início dos tempos, a dedicação a restabelecer conosco uma relação de pai e de filho. É interessante como é que nós temos dificuldade para retribuir isso à altura, né? Nós vamos fraquejando, tropeçando, mas nós precisamos cada dia nos colocarmos diante dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, na tua presença, graças te damos por esse momento. Obrigado por tua mão misericordiosa em nossas vidas, por tua graça, por tua redenção, por tua salvação. Dá-nos agora a tua compreensão, a palavra do Santo Espírito, o teu coração, os nossos corações. Nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe uma frase que talvez seja muito dita, que Deus te abençoe, né? Os pais para os filhos, os avós para os netos, e em diversos momentos amigos se cumprimentam, né? Sugerem, estimulam as pessoas a continuarem sendo abençoadas ou dependentes do perdão, da graça, da misericórdia, das bênçãos de Deus. Nós muitas vezes nos deparamos num caminho em que aparentemente há um desejo, ou pelo menos não há aquela intenção ou dificuldade de continuar na bênção, não é isso? Vamos ler Salmo 75 até o verso... Só um minutinho, acho que eu errei o texto aqui, só um minutinho, por favor. Estava pensando em um e falando o outro. 95, desculpem, tá bom? Até o verso 8. Então o salmista... Nós poderíamos até perfeitamente iniciar um culto de louvor com esse salmo. Ele é um convite a louvar. Existem algumas letras de músicas que relatam trechos desse salmo. Então, o salmista diz o seguinte: vinde, cantemos ao Senhor com alegria, celebremos o rochedo de nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, no dia que se chama hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia de Massá, no deserto. E aí ele continua contando a história, né, daquela dificuldade que o povo de Israel enfrentou naquele momento. Mas nós temos hoje a mesma mensagem. Nós podemos falar então, já que nós entramos no assunto de Israel, nós vamos tentar aqui entregar uma mensagem que eu não costumo fazer da mesma forma, né? Mas nós vamos tentar hoje entregar uma mensagem que já foi entregue uma vez, e me parece uma mensagem que devia ser repetida periodicamente, para a gente se lembrar de algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é ouvir a voz de Deus, e não apenas ouvir, mas atender, não endurecendo o nosso coração.
Nós temos muitas vezes enfrentado momentos, fases, em que o nosso coração se endurece diante da presença, do chamado e daquilo que Deus quer de nós, principalmente no convívio, enquanto igreja, enquanto congregação, enquanto irmãos, enquanto deveríamos viver fraternalmente. E nós temos aí, o salmista inicia no verso 8, algumas condições adversas que estiveram lá no deserto com o povo de Israel. O apóstolo Paulo nos orienta, e esse texto nós vamos ler agora, 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 3, ele também faz parte da nossa meditação de hoje. E Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos, guardem, né, essa palavra, todos, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem e também no mar, com respeito a Moisés. Todos eles, né, comeram de um só manjar espiritual, e todos também beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Todos, maioria, em razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns, né? Todos, maioria, alguns, porque, né? Não vos façais como alguns deles, né? E aí nós vamos nos deter em algumas condições que nós precisamos frequentemente nos lembrar. Então nós temos 3 medidas numéricas, né? Todos, maioria e alguns. Todos estavam debaixo da mesma coluna de nuvem durante o dia para refrescar o sol. Todos estavam sob a coluna de fogo à noite para dar luz e para aquecer no deserto frio. Todos foram batizados, e a Escritura diz isso, né? No mar e na nuvem. E todos comeram do maná e beberam da rocha, né? Até o momento, todos viveram sempre na bênção, desfrutaram dos milagres, passaram pela libertação do Egito, foram conduzidos pelo deserto para o Mar Vermelho. Todos perceberam a mão de Deus agindo a todo instante. Todos foram alimentados, supridos, todos foram cuidados pela mão de Deus, todos estavam na mesma bênção. Mas a maioria deles, no entanto, desagradou a Deus com o seu comportamento. Nós tivemos ali falta de confiança, rebelião, desconfiança com relação se Moisés era ou não o líder escolhido por Deus. Moisés enfrentou situações adversas até por parte daqueles que estavam auxiliando o seu trabalho, né? E a maioria desagradou a Deus. Por essa razão, a maioria tombou no deserto. Quando o povo, os espias voltaram da terra do Egito, a mensagem que eles trouxeram, com exceção de 2, é de que não seria possível conquistar aquela terra. Não era possível que o exército de Israel conseguisse entrar, vencer e dominar. E as confusões aumentaram tanto
que o castigo foi que todos aqueles que tiveram essa dúvida não puderam entrar, não puderam ter a bênção de viverem na terra prometida. Passaram e tombaram pelo deserto. Alguns praticaram a idolatria. Os irmãos se lembram do bezerro de ouro? E o bezerro de ouro hoje pode ser muita coisa. Nós muitas vezes nos deparamos com situações em que certamente nós pensamos, olha, Deus não está cuidando de nós. Deus não está presente. Eu preciso de alguma coisa que me faça ter fé, confiança. E daí eu posso adotar facilmente um bezerro de ouro, que pode ser muita coisa. Ao invés de confiar na providência divina, eu posso confiar na providência da minha esperteza, ou na vontade, de ser logo um rico vitorioso no mundo de negócios, e passo então a fazer trocas e processos nada recomendáveis àquele que confia em Deus. Alguns praticaram a imoralidade, e naquela terra, se prostituíram com as pessoas, com as mulheres daquela época. Alguns falaram mal do Senhor, alguns reclamavam do maná. Puxa vida, mas esse pão do céu todo dia, não aguento mais isso. Não aguento mais esse negócio, Imagina os irmãos que aquela alimentação viria, por bênção, por intermédio e poder de Deus, caindo sobre o deserto onde eles estavam. Da onde que a gente vê, de pessoas que passaram por determinadas situações e ainda conseguem reclamar de tudo o que acontecem. Alguns praticaram a murmuração e viraram-se contra Moisés e Arão. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Todos foram abençoados. Há dúvida nisso? Não. Todos foram abençoados. Mas a maioria não correspondeu à expectativa de Deus. E alguns cometeram algumas extravagâncias, até na presença de Deus. A pergunta que nós queremos fazer é: onde nós estamos? Onde eu estou? Certamente a gente pode entender que, de acordo com a graça geral, eu posso perfeitamente estar no primeiro grupo de todos. Todos somos abençoados. Todos participamos da mesma maneira de todas as bênçãos que Deus traz para o mundo. O mundo, de forma geral, é abençoado pelo poder de Deus. A Bíblia é clara em dizer que a chuva não cai só sobre os justos. As bênçãos do sol e da chuva caem sobre justos e injustos, sobre todos. Mas em que grupo nós estamos? Certamente, nós todos desfrutamos da graça especial de permite ter acesso a Deus e ter comunhão com Ele. Não é isso? É uma graça especial dada a quem quer que deseje isso, que queira isso, que busque isso. Essa bênção, ela está disponível a quem quer que seja que queira tomar posse dela. Nós vivemos num mundo onde procuramos diversas pessoas, diversos ensinamentos que nos permitam, e pessoas buscam isso de forma frequente, tomar posse de bênçãos. De que bênçãos eu quero tomar posse? Existem hoje vários gurus na internet, vários gurus em vários livros publicados, em muitas situações em que eles aparentemente, pelo menos externamente, na beleza das palavras, prometem que as pessoas podem tomar posse de bênçãos que elas não conseguem por um motivo qualquer. Existem até algumas orações, que são transmitidas em vários momentos, e eu não quero ser contra a prece das pessoas a Deus, mas existem várias orações que são consideradas como poderosíssimas. Ao invés de ter o coração quebrantado, ao invés de ter o coração derramado diante de Deus, as pessoas muitas vezes preferem acreditar que palavras belas e repetitivas podem realmente trazer a felicidade ou a bênção de Deus. Mas Deus nos dá de graça ao coração que quer de fato ter a comunhão com Ele, a graça especial.
O que nós não podemos permitir é que o nosso nome esteja entre o nome da maioria que está divorciando-se de Deus, que está deixando Deus de lado, nem entre aqueles que cometem asneiras de todo jeito, né? Nós precisamos permanecer na bênção, permanecer sempre na bênção, escolher estar debaixo da nuvem, escolher estar debaixo da coluna de fogo, escolher entender que Deus tem o melhor caminho pelo deserto ou pelo ambiente de fartura, até que nós chegamos de fato à nossa terra prometida. Nós temos uma terra prometida para chegar. Nós precisamos do maná diário. Existem algumas publicações que nós temos pão diário, né? Nós temos várias outras publicações que nos prometem dar todo dia, né, uma porção da palavra de Deus para que nós nos alimentemos dela. Nós precisamos do maná diário, do maná espiritual. Aquele maná foi dado fisicamente para Israel, para que ele estivesse, né, satisfazendo as necessidades físicas de alimentação. O nosso alimento espiritual, o nosso batismo, o nosso pão e vinho, relembrando a cada momento, a cada instante, a cada período, né, o sacrifício de Cristo feito por nós. A maioria, geralmente, ela consegue conduzir muitos pensamentos, né? Nós temos muitas vezes o pessoal falando daquele efeito manada, que determinado comportamento vai se espalhando e ainda muito mais para o mal, né? Em que as pessoas começam a aderir àquela condição e começam a concordar com o desmiolamento das multidões. E nós precisamos sobreviver a isso. A maioria, de fato, ela tem o poder de sensibilizar, atrair, puxar, convencer, enganar, dominar e, se for o caso, subverter todas as nossas convicções. Assim foi com o povo de Israel. Assim foi com muitas outras oportunidades da história. O Moisés ensinava, num texto que ele fala sobre o julgamento correto e condenava o falso testemunho e a injúria, lá em Êxodo 32, verso 2, dizendo o seguinte: não tomarás o partido da maioria para fazer o mal. A pergunta que continua sendo feita, né? Onde é que nós estamos? Nós precisamos ter a ideia e o conceito bem claro que quem entra ou quem passa pelo caminho e pela porta estreita não é a maioria. A porta estreita, ela está disponível para quem quiser entrar, mas a maioria prefere a estrada mais larga, né? A porta estreita e andando pelo caminho que leva de fato à vida. Nós temos que ainda ter muito mais cuidado por aqueles que tomam nossas consciências, nossos pensamentos, para o lado daqueles que seguem desejos de pecados de toda forma, de toda sorte. Cometem loucuras maiores, menosprezam toda norma, né? Aqueles que não têm limites, e aí você muitas vezes escuta a resposta: quem tem limite é município, né? Estou jocoso de brincadeira da multidão, né? Para Pedro, esses que desprezam todas essas coisas e que se ajuntam à maioria, são considerados como animais irracionais, que nasceram para serem presas, né? Nascerem para serem capturados. Eles fazem do excesso o seu prazer em pleno dia e são insaciáveis no pecar. É o que Pedro diz na segunda carta dele, no capítulo 2. Nós vamos ler ainda alguns textos. Vamos lá para Hebreus, capítulo 1. E nós temos procurado nas escolas dominicais descobrir o que a Bíblia é. E os irmãos estão convidados, tá?
Aqueles que, por acaso, tiverem o horário é 9 horas, né, pastor? Continua sendo às 9, né? Então tá bom. No domingo, nós temos aí uma reunião e nós estamos estudando agora a questão do que é a Bíblia, né? É possível entender a Bíblia, interpretar a Bíblia, entender o que a Bíblia é de fato? Nós precisamos então atentar para alguns casos, né? Precisamos voltar para o caminho estreito. E nesse caminho estreito nós temos a seguinte condição: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, o resplendor, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, esse é o Cristo revelado, né? Nós queremos estar na bênção, atentemos de fato para isso. Isso é verdade. Isso é verdade porque nós temos muitas vezes resistência em retribuir a isso, em responder a isso de forma positiva. No livro de Hebreus ainda, no capítulo 3, repetindo aqui em Hebreus, aquele livro de Salmos que nós lemos no início. Assim, pois como diz o Espírito Santo, e aqui é uma das teses que nós defendemos, né? Que a Bíblia foi orientada, foi inspirada pelo poder do Espírito Santo. Lá nós temos o salmista dizendo, né? Não é isso? Alguém, o salmista escreveu. Aqui não. O Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. E no verso 12, ele finaliza dizendo: tende cuidado, irmãos, tende cuidado, não saia debaixo da nuvem, não saia debaixo da coluna de fogo, da luz, não reclame do maná, não estabeleça caminhos e obras que são contrárias à vontade de Deus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em haver em qualquer de vós perverso coração, e ele aqui não diz de pecados, nós podíamos enumerar. Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, que revelou o seu Filho nos últimos tempos, que nos mandou Jesus, confirmando o que ele havia dito aos nossos pais, aos profetas. Pelo contrário, o caminho de volta, né? Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama, não é amanhã, não é ontem, não é o mês que vem, não é o ano que vem, não é daqui a 10 anos, não é quando eu me casar, não é quando eu me formar, não é quando eu comprar um carro novo, não é quando eu passar no concurso, não é quando eu tiver minha independência financeira. O dia é hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O tempo se chama hoje, o tempo se chama agora. Nós perguntamos então novamente: onde estou? Estou com todos? Estou com muitos? Estou com alguns? Ou estou com aqueles que estão no caminho estreito? Aqueles que perseveram no caminho estreito, aqueles que de forma criteriosa buscam responder ao amor de Deus que nós cantamos hoje. Nosso Salvador, nosso Criador,
aquele que nos socorre nos momentos difíceis. 1 Coríntios 10, verso 12, e a gente precisa entender isso de forma bem clara. Eu nem vou citar aqui Hebreus, né, que trata de outras questões a respeito da comunhão com os irmãos. 1 Coríntios 10, verso 12, um texto bastante interessante. E aqui nesse texto de 1 Coríntios, Paulo também se utiliza da figura do deserto. E no verso 10, antes de ler o 12, nós temos: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, todos comeram de um manjar, beberam da mesma fonte, né? Mas Deus não se agradou da maioria deles. Beleza? E no verso 12 diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. De forma alguma a gente deseja a queda de ninguém. De forma alguma também a gente deve procurar não cair. A pergunta que nós fazemos é: como é que eu tenho respondido a esse amor de Deus? Quais são as minhas atitudes que têm de fato testemunhado da minha vontade, do meu desejo? Qual tem sido a minha contribuição nesse reino? Nós entendemos que muitas vezes nós precisamos ter mais desejo disso, né? Nós precisamos muitas vezes ler com mais frequência a frase que está ali na porta da igreja. Alguém sabe qual é? Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, como disseram, vamos nos congraçar, né? Congratular, estar em comunhão com aqueles que professam a mesma fé e ordem. Vamos nos alimentar espiritualmente. Qual tem sido a nossa vocação? Nós temos uma Bíblia que pode ser confirmada historicamente. É um livro mais odiado, mais perseguido, mais queimado, né? Mais proscrito em toda a história da humanidade. E foi o mais copiado, o mais vendido, o mais lido. Cristo nos seus dias aqui na terra, né, enquanto estava com os seus compatriotas, em um embate entre eles, né, assim: olha, vocês entendem que na Bíblia está a vida eterna? E são essas, ou melhor, nas Escrituras, né, e são essas Escrituras que dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim para terdes vida. Participamos das bênçãos de Deus, correto? Meus irmãos, cada um em sua casa pode testemunhar isso. Faltou alimento para algum aqui essa semana? Faltou cobertor para se cobrir aqui essa semana? Faltou o café da manhã? Faltou um agasalho e uma cama para dormir? Nós estamos vivendo uma situação de perseguição? Não estamos. Aproveitemos no dia que se chama hoje. Não é depois. Que Deus de fato possa abençoar essa palavra no nosso coração, na minha vida, na vida dos irmãos, e que sejamos todos prontos, estejamos todos prontos, né? Para além de participar das bênçãos gerais, sejamos prontos para desfrutar das bênçãos individuais, daquela que Deus tem para cada um de nós. Deus tem para cada ser humano e que está preparado para nós. Nós não possamos cair no conto do vigário, no chamado da maioria, na voz da multidão. Possamos de fato escutarmos a voz de Deus, a voz daquele que nos chama para si mesmo, né? Para a comunhão com Ele. Amém?